Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. De acordo com a tradição dos evangelhos, dos livros do Novo Testamento, por exemplo, de acordo com o evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 17, irá afirmar que na ocasião Jesus tinha 72 discípulos. Também o evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, versículos 2 a 4, irá nominar 12 apóstolos mais próximos a Jesus. E ainda, de acordo com a tradição neotestamentária dos evangelhos, haverá 3 discípulos próximos a Jesus: Pedro, Tiago e João. E se eu lhe disser que antes de Jesus houve um grande mestre que em determinado período da história chegou até a ser divinizado, que também teve mais de 70 discípulos, teve 12 discípulos mais próximos a ele e entre os 12 ele ainda teve aqueles que foram chamados de os 4 sábios. Exatamente. Tudo isso antes de Jesus. Você verá aqui hoje comigo o nome destes 12 discípulos, poderíamos dizer 12 apóstolos. A tradição chinesa irá chamá-los de 12 filósofos, discípulos diretos desta grande figura histórica que viveu antes de Cristo. Eu estou falando de Confúcio. Você verá aqui hoje no canal Verdades Ocultas da Bíblia o nome dos 12 discípulos proeminentes, os 12 filósofos, os 12 que são adorados, venerados até hoje em regiões da China, do Japão, na Coreia e no Vietnã. Os 12 discípulos de Confúcio. Veremos aqui hoje os seus nomes, mas antes precisamos falar da figura histórica do mestre Confúcio. Confúcio, também conhecido como Kong Fuzi, é uma fascinante figura histórica que atravessa os séculos com seu pensamento filosófico e sabedoria oriental. Nascido em aproximadamente 551 antes da Era Comum, na cidade de Kufu, na província de Shandong, na China, ele se tornou uma figura icônica, cujas ideias e ensinamentos deixaram um grande impacto duradouro na sociedade chinesa e em todo o mundo. Confúcio nasceu em uma época tumultuada na história chinesa, conhecida como período das primaveras e outonos. Ele cresceu em uma família modesta, mas seu talento e desejo insaciável de conhecimento o destacaram desde a tenra idade. Ele perdeu os pais, segundo alguns registros históricos, aos 3 anos de idade. E isso teve um impacto profundo em sua formação. Aos 15 anos, ele começou a buscar a educação.
estudando as escrituras antigas chinesas e aprendendo com os mestres da tradição das filosofias chinesas antigas que enfatizavam a moralidade, a ética e o respeito pelas tradições e culturas do povo chinês. Confúcio foi uma personalidade histórica muito importante. As aparições de Confúcio em textos chineses são um sinal da sua popularidade e utilidade entre as elites letradas durante os períodos dos reinos combatentes, 403 a 221 antes da Era Comum. Esses textos variam o caráter e função desde coleções de fragmentos biográficos e pedagógicos, como os Anacletos, até histórias dinásticas e obras de pensamento confucionistas posteriores. Confúcio teria iniciado a sua vida filosófica aproximadamente aos 20 anos de idade como professor, viajando por várias regiões da China e compartilhando seus conhecimentos com discípulos ávidos por aprender. Ele acreditava que a educação era a chave para a transformação individual e social, e suas palavras ressoaram profundamente em muitas comunidades de pessoas dispostas a ouvi-lo. Em sua busca pela excelência moral, Confúcio destacou a importância do autorrespeito e do respeito pelos outros como bases para uma sociedade harmoniosa. Os Anacletos, uma coleção de ensinamentos e diálogos atribuídos a Confúcio, tornaram-se uma fonte inestimável para compreender sua filosofia. Esses textos registram suas interações com discípulos e oferecem profundas compreensões sobre a sua visão de mundo e como ele enxergava a sociedade e aplicava a sua filosofia. Através desses escritos podemos perceber que Confúcio delineou princípios como a retidão, o respeito pelos mais velhos, a importância da educação e a busca pela harmonia social. Confúcio atuou fortemente como um mentor sábio e orientador, um devido mestre, ajudando os seus discípulos a compreender e a internalizar os princípios de sua filosofia. Em períodos de tentativa de divinação da figura de Confúcio, disse que ele realizou milagres, como curar doentes, por exemplo, mas sabemos que estes relatos têm característica lendária. Na verdade, os relatos históricos sobre Confúcio nos mostram que ele era empenhado em realizar caridade e ajudar pessoas necessitadas com doenças. Confúcio também guardava um conhecimento acerca de ervas e ações medicinais para a realização de curas, tendo assim a prática de uma medicina tradicional em favor dos mais necessitados. Confúcio faleceu por volta do ano 479 antes da Era Comum. A sua filosofia impactou diretamente a política, a cultura e as religiões na sociedade chinesa. E ainda assim podemos dizer, por vários países da Ásia. Segundo as tradições, ele teve mais de 70 discípulos. As tradições mais relevantes irão apontar 76 discípulos, dos quais ele teve 12 discípulos que se destacaram a título de serem venerados como os 12 filósofos. Primeiro vamos falar do discípulo Min Sun, que viveu entre os anos 536 e 487 antes da Era Comum. Foi um dos discípulos mais proeminentes de Confúcio. Confúcio considerou Min Sun seu segundo melhor discípulo e o elogiou por sua piedade. Há textos confucionistas que trazem lendas e histórias acerca de Min Sun. Han Yong. Confúcio tinha grande consideração por sua excelente conduta moral e o considerava adequado para ser governante de um estado. Depois de terminar a escola, ele serviu como chefe
chefe do Jin Sun, o nobre clã que dominava a política de Lu. Dam Shi, discípulo de Confúcio, foi um empresário, filósofo e político chinês. Ele foi um dos discípulos mais importantes e leais de Confúcio. Ele era reconhecido como o segundo melhor orador. Ele era um proeminente diplomata do período da primavera e outono, que serviu como alto funcionário em vários estados e era um homem muito rico. Zhong-yu, entre os discípulos, ele foi o segundo em termos de habilidade de realização estadista. Ele era conhecido por seu valor e senso de justiça. Mas Confúcio frequentemente o advertia contra agir sem premeditação. Ele foi morto no estado de Wei em defesa de seu senhor Gong Kui. Bu Sheng, ele foi um filósofo e também um dos discípulos mais proeminentes de Confúcio. Seu vasto conhecimento sobre cultura o destacou em sua época. Ele foi um dos 5 discípulos principais que assumiram a responsabilidade pessoal e principal pela transmissão dos ensinamentos de Confúcio. Ele se destaca na transmissão dos clássicos como a obra Livro da Poesia e o I Ching. Ele estabeleceu uma escola própria e também foi um governante de um dos estados mais poderosos à sua época. Yo Huo, ele era conhecido entre os discípulos de Confúcio por sua grande capacidade de memória e gosto pelas antiguidades. Muitos discípulos de Confúcio queriam que Yo Huo assumisse o seu lugar após a sua morte, mas esta ideia não prosseguiu. Zai Yu, ele foi conhecido como um dos discípulos mais proeminentes por causa da sua oratória. Han Gang, ele foi considerado o terceiro melhor discípulo após Yan Ui e Min Su em termos de conduta moral. Conta-nos os registros históricos que quando Confúcio serviu como ministro da Justiça de Lu, Han tornou-se magistrado de Zhangdu. Ele morreu jovem, vítima de uma lepra, e Confúcio lamentou muito a sua morte. Han Qiu também foi um proeminente discípulo de Confúcio que se destacou como comandante militar do estado de Lu. Foi ele que repeliu uma invasão de um estado vizinho, e sua influência militar no estado facilitou o retorno de Confúcio após o seu exílio de 14 anos. Também Han Qiu trabalhou na casa do próprio Confúcio. Yan Yan, considerado por Confúcio como o discípulo mais distinto no estudo dos clássicos. Ele também tinha habilidades como comandante militar, além de um profundo conhecimento das tradições chinesas e da música. Diz o Hansun Shi, ele era um grande companheiro de viagens do mestre Confúcio, e em época posterior ele mesmo iniciou uma escola confucionista. Ele era neto de um príncipe e também foi reconhecido por ser um discípulo muito versátil em práticas rituais. Curiosamente, temos um discípulo que é atribuída a ele uma historicidade tardia. Fenômenos interessantes como este vemos em diversas tradições. Assim também, como no próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo é tido como um apóstolo tardio na tradição neotestamentária. Estamos falando de Zhu Xi, ou Xu Xi. Ele foi calígrafo, historiador, filósofo, poeta e político, um proeminente desenvolvedor do que foi chamado neoconfucionismo. Ele é um dos principais responsáveis pela formulação filosófica de mundo na cultura chinesa. Seus trabalhos incluem edições e comentário dos chamados 4
4 livros. Ele foi reconhecido como grande estudioso dos clássicos e diversas vezes serviu como alto funcionário do governo chinês em diversas províncias. Mas este discípulo é de uma tradição tardia. Nada que não tenhamos no Novo Testamento. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Este é Confúcio e os seus 12 discípulos antes de Cristo, antes de Jesus, antes da Era Comum. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, e na vida, nada se cria, tudo se copia. Um abraço, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Mesmo se você não crê e não acredita em nada, que a fortuna, que a sorte esteja com você.